E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a ideia dessa frase da arte ser inútil, que eu já tratei aqui do canal outras vezes, mas eu queria abordar hoje por um outro aspecto. E acho importante trazer isso mais algumas vezes depois aqui no canal, porque aqui justamente o que eu penso é o contrário. A arte é útil, tem uma utilidade, tem uma finalidade. Justamente por ter uma finalidade que ela não deve ser feita de forma aleatória. Isso porque eu estou pensando agora, né, no Clube do Livro que estou preparando, né, para começar agora dia 28 de agosto. Inclusive, se você tiver interesse, já clica aqui na descrição para participar ou para saber mais informações. Pode tirar dúvidas também no WhatsApp, caso não fique claro alguma coisa, tá bem? E nesse Clube do Livro nós vamos tratar justamente da ideia da beleza, que é acessível em uma sociedade tradicional, uma sociedade clássica, né, uma sociedade antiga. Ela é muito mais perceptível, muito mais acessível através da arte. E quando a gente coloca a ideia de que a arte é inútil, a gente está pensando na ideia de uma arte ligada a uma liberdade que não é uma liberdade no ponto de vista positivo da coisa. Porque a liberdade verdadeira, ela está relacionada com a liberdade da alma. A liberdade da alma que Platão vai chamar de alma prisioneira, porque quando a alma encontra um corpo, né, ela precisa superar os seus desafios. E nessa busca por superar esses desafios, que ela vai lidar, vamos dizer assim, com as suas questões e com as suas próprias limitações, né? Porque quem, né, aprisiona a alma nada mais é do que a própria alma que se apaixona por coisas, vamos dizer assim, do mundo, né? Como Platão narra, assim, em seus mitos. Mas quando a gente pensa assim, que a arte é inútil, eu estou sempre relacionando a arte com algo totalmente livre e podemos dizer libertinagem, né? Meu pai falava muito essa palavra. E qual o sentido disso, né? Basicamente, seria o seguinte: eu não preciso me comprometer com nada, porque eu, enquanto artista, estou acima, né, do bem e do mal, né? Talvez é um pouco nietzschiano, né? Além do bem e do mal, mas não se trata disso de forma alguma, e talvez no período do romantismo isso já tenha sido pensado exatamente dessa forma, né? Porque quando você tem o romantismo, esse período da história da arte, da música, você tem justamente a inspiração em Beethoven, e Beethoven tem essa característica de ter uma personalidade forte e altamente expressiva e que se coloca sobre as situações de forma a não ser alguém que está subordinado a nada. Mas Beethoven era Beethoven, né? E tinha uma personalidade de Beethoven, tinha a força, né, que ele carregava, não assim quanto força física, mas uma força de caráter, né? Então, só o fato dele ter escrito, né, a nona sinfonia que seja, mas muitas outras obras, né, já completamente surdo, já mostra uma genialidade, e não só genialidade, mas uma força moral fora do comum, né? Porque já passava do ponto em que ele fazia algo para se promover para se ou por prazer, né, vamos dizer assim, mas buscava a manifestação daquilo que ele observava como um ideal, como um sonho ou uma mensagem que ele queria trazer, que ele queria transmitir. E, portanto, assim é que ela atravessou os séculos, né? Então, a liberdade no sentido artístico precisa ser pensada para que a minha alma livre possa comunicar algo à sua alma que é livre também. Mas no fazer artístico, eu não tenho como me aplicar essa liberdade num processo.
O processo de criação, ele, pelo contrário, ele exige uma subordinação, né, quase uma subserviência, né, mas não uma subordinação às leis que estão implícitas na matéria, porque o artista ele trabalha diretamente com a matéria. Ele está o tempo todo colocando a sua mente para poder fecundar a matéria com elementos espirituais. Então, se, né, falei do Beethoven, né, o Beethoven ele precisa seguir as leis do som, as leis da oitava, as leis da afinação que já foram definidas e trabalhadas desde a época de Pitágoras, na Grécia. Então, aí pode dizer, mas não é o mesmo temperamento, né? As discussões que nós temos na música, tá, indiferente, mas os princípios de afinação são os mesmos desde aquela época, né? Então, há que se seguir certas leis para que né, para que isso pareça música, né? Escute e pensa, parece música isso aqui. Então, a música já segue as suas leis e assim também todas as matérias que a gente utiliza para a produção de arte. Então, se eu vou trabalhar com o metal para fazer uma escultura, eu preciso seguir as leis do metal e aplicar nele os processos devidos para poder dobrá-lo, para poder derretê-lo, para poder moldá-lo a ponto de poder colocar nele, impregnar nele da ideia que está sendo gestada na mente do artista, tá? E essa ideia pode ser gestada através de um processo que é mais demorado, né? Que é passo a passo, ou um processo de inspiração, conforme eu expliquei num vídeo bem recente aqui do canal. Isso vale para todas as matérias que nós trabalhamos, né? A escultura de mármore vai ter as suas características, falei já do som, né? O texto vai ter suas próprias características e a palavra em si vai ter já a sua conformação, como uma espécie de geografia da palavra, né? Topografia da palavra, que vai dar o seu ritmo. E a dança vai ter também, né, a sua matéria, né? Que se ajusta com o som, com a música, mas que obedece agora a uma outra lei, que é a lei do corpo. Então, tudo isso para mostrar que todo meio que a gente vai utilizar para abordar ou transmitir a arte, ele tem as suas leis próprias, né? Por exemplo, quando a gente trata de um artesão ou de um artista que vai comunicar diversos meios, né? Precisamos ou de vários artistas ou de um artista que seja um polímata, né? Uma pessoa versada em muitas áreas. Como era o caso de Da Vinci, né? Que conseguia trabalhar em diversos materiais diferentes e tudo. Mas pensando numa obra, né, assim, atual, né? E vamos pensar numa casa enquanto uma obra de arte. Eu preciso de diferentes profissionais e diferentes artistas ou artesãos para lidar com diferentes trabalhos dentro de uma casa. Então, numa janela posso pensar na madeira, né, que emoldura a janela, nos contornos que ela pode fazer, na cor e no tratamento que eu posso dar, né, seja com óleo, com verniz, com cera ou qualquer outra coisa. E no próprio vidro que eu posso usar na janela. A janela pode até nem ter vidro, né? E cada um desses materiais, a madeira e o vidro, trabalham de forma completamente diferente. E se eu, né, for utilizá-los em conjunto, eu preciso saber como trabalhar cada um deles separado e depois como juntá-los sem que eles
se perturbem, né? E isso vai ser assim para qualquer um, para todas as coisas. Então, acompanha o raciocínio aqui comigo. A arte tem então esse dever de, através de um pensamento primordial, um pensamento fecundador ou criador, gerar uma impressão nos elementos materiais a ponto de fazer com que esse elemento por si só transmita uma ideia. Já usei aqui o Apolo de exemplo várias vezes, né? E não vou fazer isso de novo, pelo menos não hoje. Então, como a matéria pode por si só transmitir uma ideia? Geralmente, quando a gente pensa em transmitir uma ideia, a gente pensa num discurso, né, que eu vou precisar falar e elaborar por alguns minutos, né, para que a gente possa chegar a uma ideia que tem início, meio e fim. Como uma matéria pode, por ela mesma, ser uma ideia com início, meio e fim? Como uma música instrumental pode, por ela mesma, transmitir uma ideia com início, meio e fim? Percebe que nada disso fecha num ponto em que a arte é inútil? A todo momento eu preciso pensar no que é que eu posso transmitir. Eu sei que quando se pensa na ideia de arte é inútil, tem todo um contexto e uma ideia por detrás e algo que quer ser trabalhado, mas isso, eu penso que essa frase ela trouxe muito mais desentendimento, muito mais confusão do que clareza. E na busca de uma certa autonomia, de uma certa emancipação de outras, né, vertentes, né? Ou seja, a arte ela pode falar por ela mesma, não precisa de uma validação científica, mas na busca disso, dessa autonomia, se conquistou na verdade uma grande confusão e um jogo de opiniões intermináveis, onde nada vai ser dado como veredito certo e a gente não possa entender como melhorar dentro do nosso próprio ofício. Então, isso vai escalando coisas, né? Percebe então, a arte faz essa ponte entre o pensamento criador e a matéria, de forma que eu transmito a ideia. No meio do caminho entre o pensamento e a matéria que eu estou trabalhando, tem algo, né, que é a alma humana, que vai colocar ali nessa matéria, nesse objeto de trabalho, de estudo, os seus sentimentos, né? Então, os sentimentos vão estar visíveis quando nós tomamos contato com uma obra. Eles estão muito assim, escancarados, né? Os sentimentos eles estão ali presentes de forma muito intensa. Qualquer obra de arte a gente consegue perceber isso rapidamente, né? E esses sentimentos podem ser vários e múltiplos, né? Assim, digo múltiplos no sentido de serem contrastantes. Como, por exemplo, a Pietà de Michelangelo, onde você tem ali, né, uma cena de lamento, de tristeza, ao mesmo ponto que isso contrasta com o rosto, né, de Maria, que está sereno, que está tranquilo, que está imperturbável. E como pode isso, né? Essa visão, né, do filho crucificado e, ao mesmo tempo, a aceitação, a tranquilidade que tudo ocorreu porque deveria ser assim ou porque foi melhor assim. É mais ou menos essa ideia, né? Os sentimentos estão ali rondando e a ideia que está sendo transmitida é uma outra ideia. Então, o conjunto disso, não exatamente o conjunto, mas uma síntese disso, que e advém dessa força, né? Dessa, dessa força criacional. E no seu processo, né? No seu caminho de transmitir a sua ideia, ao passar, vai ajustando e articulando todas as partes até harmonizá-las em em um conjunto de, de alinhamentos que dão uma unidade à obra.
essa unidade, esse conjunto, né, essa articulação vai fazer com que se manifeste uma força de origem primordial, de origem muito antiga, que é a força da beleza. E por isso o nome do clube do livro que eu estou trabalhando é Em Busca da Beleza. A beleza enquanto essa força das origens, essa força do arquétipo. Não simplesmente uma beleza porque eu vi uma flor bonita ou uma garota bonita na rua, né? Ou sei lá, uma parede, né, com um desenho bonito. Tudo isso chama atenção, tudo isso pode estar sim envolvido na ideia da beleza, mas não é a beleza em si, não é o belo em si, mas sim manifestações suas. E para o artista, né, já arrematando essa ideia de utilidade, quem eu coloquei uma dicotomia, né, entre o pensamento espiritual e a matéria que trabalhamos e o elemento que está no meio do caminho, né, que são as emoções. No que tange, por exemplo, a um pensamento e a uma ação concreta, existe a própria arte de viver, vamos dizer assim. Porque o artista ele aprende a trabalhar com a matéria que está fora dele, para que ele possa em algum momento trabalhar com a matéria que está dentro dele, ou simultaneamente. Então, na medida em que ele vai qualificando melhor a sua escultura, talhando melhor o seu mármore, pintando melhor a sua tela, né? Harmonizando melhor aquelas cores que aparecem ali, escolhendo melhor as melodias e os acordes para a sua sinfonia, né? Falando assim de forma bem grosseira, ele vai aprendendo também a escolher melhor aquilo que ele coloca em sua vida, escolher melhor, né, as suas ações, escolher melhor os seus sentimentos, escolher melhor os seus pensamentos, né, até as suas companhias, né, vamos assim dizer. Então ele vai, com isso, aplicando na sua vida a própria harmonia que ele aplica na arte. A arte, então, passa a ser, na verdade, uma extensão daquilo que ele aplica na própria vida dele, né? Então, o criador, ele se torna, de certa forma, a própria criatura. E na medida que ele vai criando, ele vai se autocriando, se modificando, tomando contato com uma visão diferente dele mesmo, que nada mais é que uma visão mais profunda e mais arquetípica de si mesmo. E justamente esse processo, essa construção, faz com que a arte tenha uma utilidade já muito forte, que é a própria construção e manifestação dessa vida e ordem do artista enquanto um ser que busca a sua liberdade, novamente a liberdade, mas não liberdade das leis e dos princípios que estão rodeando todo mundo manifestado que lhe cerca, né? Toda a realidade que lhe cerca, mas sim como alguém que busca a liberdade da sua alma, alguém que busca a sua vocação para exercer no mundo. A vocação como aquele chamado que a vida te coloca para que exercite ou para que se desenvolva um, para que se exercite ou para que se desenvolva uma construção de uma imagem ou de um de uma forma de ser no mundo. Então, quando a gente fala de arte, quando a gente fala da arte como algo útil, a gente está falando de um veículo que permite construir essa imagem de nós mesmos na vida e um veículo que permite estar acessando a nossa liberdade mais profunda. A arte e a liberdade são dois fatores que são inseparáveis, porque quando a gente trabalha desse ponto de vista interior, e a utilidade vai se manifestando na medida em que o artista vai descobrindo como ele vai sendo dominando a matéria ao seu redor, porque vai fazendo com que ele possa dominar a sua matéria interior. E isso
é aquilo que há de mais útil para o ser humano, a função da educação. Não existe nenhum tipo de arte ou de ciência mais útil para o ser humano do que a da educação, porque é ela que permite transmitir e qualificar o ser humano para que ele possa se desenvolver em seu mais alto grau. E é isso que nós viemos fazer nessa vida: encontrar nossa vocação, desenvolver nossos valores e compreender quem nós somos verdadeiramente. Desse ponto de vista, a arte possui uma utilidade fundamental, uma utilidade assim emergencial, eu diria. E justamente à medida em que ele vai qualificando essa sua expressão, à medida em que ele vai trabalhando essa sua matéria interna, ele vai então se tornando cada vez mais útil, não só para os demais, mas também para si mesmo. Então, ele vai construindo a sua vida e tornando a sua própria vida um exemplo, né, de obra de arte, né, não como um modelo de perfeição, que não há erros, mas sim como um modelo de pessoa, de ser humano que lutou contra as suas debilidades, que lutou contra as adversidades que a vida lhe colocou e certamente saiu da vida melhor do que entrou. É isso que importa. Não que o artista seja perfeito, mas que ele busque a sua perfeição, mas que ele busque a sua qualificação enquanto ser humano. Porque do contrário fica muito difícil, né? Se os artistas não seguem nenhum tipo de lei interna, nenhum tipo de melhoramento, se ele não busca ser melhor, né, do que ele mesmo foi, se perde muito do sentido, se perde muito daquilo ele, do que ele pode transmitir enquanto ser humano. Então, ele vai se tornando, na verdade, uma pessoa que deixa de ser um ser humano, né? Se você não conecta essas duas pontas. E simplesmente porque o artista tem uma habilidade muito grande, vamos louvá-lo independente dos seus defeitos, e ele nunca se trabalha, ele nunca busca dar um passo, né, em busca de uma melhor versão de si mesmo. Não funciona bem assim. Isso aí vai cair numa certa incoerência que ninguém consegue gostar disso ou suportar isso por muito tempo. Mas muitas vezes, como o artista, né, ou esse glamour da celebridade nos, nos encanta, né, um tanto os olhos, a gente acaba esquecendo disso e dizendo: não, não se preocupe com o que ele está fazendo, porque a arte é inútil, vamos apenas apreciar a sua habilidade. Não funciona assim. O fazer e o agir, eles estão intimamente relacionados. A arte e a moral, eles têm uma relação se não direta, indireta, e que contribuem para a construção, né, de um e do outro, né? Tanto da sua expressão, né, enquanto da sua expressão enquanto ser, como é que eu posso colocar isso? A sua expressão autêntica, né? Tanto quanto a sua expressão enquanto aquele que busca ser um servidor da arte e ser um exemplo para aqueles que são seus contemporâneos. Tá bem? Mas acho que já coloquei o suficiente sobre isso, né? Sobre essa importância que o artista precisa ter de obediência e de clareza daquilo que ele quer trazer de si, e como ele precisa obedecer a certos princípios. Vamos ficando por aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e perguntas nos comentários, caso você tenha alguma.
Na descrição você encontra também os links do Clube do Livro, né? Os livros que eu recomendo aqui, enfim, outras coisas que eu tenho, que a gente oferece, né? Bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.